Olá, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Tony, da FreeSiga, e no vídeo de hoje eu vou estar iniciando uma série com 3 vídeos falando sobre o WMS do Proteus. No primeiro vídeo eu vou estar falando sobre os cadastros básicos do módulo WMS. No segundo vídeo eu vou estar falando sobre a movimentação do WMS. Eu vou entrar com um produto, a gente vai ver esse produto sendo endereçado, a gente vai armazenar esse produto, a gente vai movimentar esse produto. Depois a gente vai fazer um pedido de venda, a gente vai ver esse pedido sendo processado para o WMS, a gente vai ver esse pedido sendo expedido do WMS. Então toda essa movimentação a gente vai fazer nesse segundo vídeo. E no terceiro vídeo eu vou falar um pouco mais de consulta, um pouco de relatório e um pouco do inventário do WMS. Então se você está interessado, se você quer ver esse conteúdo, não deixe de nos seguir e vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Eu vou botar aqui o computador e eu vou entrar aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, eu estou aqui na minha versão do Proteus, tá? Na release 22.10. Esse Proteus ele está zerado, não tem configuração nenhuma, então a gente vai fazer tudo do zero, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no configurador do sistema, né? Para poder configurar alguns parâmetros essenciais para a utilização do WMS. Então eu vou entrar aqui, usuário admin, né, para alterar alguns parâmetros. Então o primeiro parâmetro que a gente vai ver é o parâmetro intdl. Tá? Então eu vou entrar aqui no parâmetros e eu vou pesquisar aqui. Ele não tem nada a ver, né, com o nome WMS, porque normalmente parâmetros agora do WMS tem tudo WMS na frente, né? Então esse aqui ainda não tem. Tá? intdl, ele é um parâmetro que ele vai dizer para o sistema se os módulos de logística eles estão integrados com outros módulos. Tá? Então o primeiro parâmetro aqui, eu vou botar aqui sim, eu vou integrar o módulo WMS com outros módulos. Ok? Vou dar um ok. O próximo parâmetro é o intWMS, né, que eu vou dizer que o WMS vai estar integrado, né, então já está até true aqui para mim, então vou deixar ok. Eu vou também alterar o parâmetro WMS new, tá? Então WMS new. WMS new também já está como sim, tá? Quem não teve contato ainda com o WMS, deixa eu voltar aqui, quem não teve contato ainda com o WMS, a TOTVS tem o WMS há muito tempo e antigamente a gente tinha um WMS que ele usava tabelas do estoque, né? Então ele usava SB9, SB8, SB2, a SB2 ainda usa, né? SBJ, né? Tabelas de endereço, ele usava essas tabelas comuns do estoque. Aí depois veio a necessidade de uma melhoria no WMS, então veio o WMS que a gente chama que é o WMS New. Né? Então quando a gente ativa o WMS New, o WMS ele passa a usar uma família de tabelas diferentes. Né? Ele não usa mais a família lá do estoque de tabelas de endereço e tal, e usa uma família de tabelas diferentes, que é D12, D13, D14, D15, então usa uma família diferente. Tá? Então o WMS New ele é importante, que é o que vem sendo atualizado agora, não se usa mais o antigo, né? Então a gente vai estar trabalhando, claro, com o WMS New. Quem tem o WMS antigo, né, ele precisa fazer uma migração para esse novo WMS, tá? Tem toda uma migração que se faz, uma rotina que roda para ele atualizar, ele pega as tabelas antigas e joga para as tabelas novas. Né? Ou quem não tem WMS ainda, quem só trabalha com estoque, né? Aquelas tabelas antigas do estoque de endereço, por exemplo, SBJ, né? Eu tenho tabelas de endereço, eu trabalho só com endereçamento no estoque, eu quero botar agora o WMS. Tem uma rotinazinha também, tem um passo a passo para a gente rodar, para ele pegar todas aquelas tabelas, aquelas informações e jogar para o novo WMS, tá? Então tem uma migração para isso do WMS novo. Né? Então tem vários modelos aí de migração para como a gente usa o sistema, para poder adaptar aí o WMS novo. Então fica atento com isso aí, vamos lá. Então já está ok, meus parâmetros já estão ok. Então aqui de parâmetro que a gente vai usar, eu posso ver aqui também o localize, né? Que é para quem já trabalha com endereço, né?
ele já deve ter esse parâmetro ativado, né? Quem não trabalha e nunca trabalhou, então não deve ter, então já vou ativar ele aqui, ou seja, eu vou poder trabalhar com endereçamento, né? Meus produtos vão ter controle de endereçamento, tá? Então é importante eu colocar esse localize. Quem tem lote também, trabalha com lote, aí tem o parâmetro também, tá? Mas eu não vou trabalhar com o lote, eu vou trabalhar só com o localize, não vou trabalhar com o rastro, né? Então, se tivesse, quem tem lote, aí pode ver também o parâmetro do rastro, né? Tá? Eu não vou trabalhar, de qualquer forma, vou deixar desativado aqui, tá? Mas quem tem é importante ativar, senão não vai conseguir. Ok? Então, vou fechar o configurador, a gente terminou aqui por enquanto. O WMS tem um monte de parâmetros, tá, gente? A gente aqui não vai usar aqui no momento. Então, vamos lá. Vou entrar, apertei a certa aqui, apertei. Vou entrar aqui agora no WMS, finalmente. Já estou pronto para entrar no módulo. Vou entrar aqui finalmente no WMS. Né, o módulo 42. Ok. Vamos lá. Aqui no módulo, para começar, aqui em atualização, a gente tem cadastros e movimentações, tá? Então é bem legal, está bem separado aqui. Então tudo referente a cadastro do WMS está aqui dentro de cadastros, né? Então eu acabei de cadastrar tudo, não preciso mais entrar aqui, tá? Então esse primeiro vídeo, como eu falei, é de cadastro, cadastros básicos, a gente vai trabalhar aqui dentro, tá? Dentro do cadastro do módulo, a gente tem a parte toda do WMS, que aí eu vou usar o WMS aqui, né? Então tudo está aqui dentro. Você tem outros cadastros que são comuns entre outros módulos, aí que é a parte de produto, endereço, né, estoques. Aí são comuns entre outros módulos também usam, né, mas o do WMS só está aqui dentro do WMS. Então tudo referente ao WMS, cadastro do WMS. Beleza? Vamos lá. O primeiro cadastro que a gente vai entender aqui é o unitizadores, né? O que são isso? O cadastro de unitizadores, o que é unitização primeiro, né? A unitização é você transformar vários produtos pequenos, né, em um produto único, né? Então eu vou juntar todos os produtos pequenos em um único produto, né, em uma única unidade, para que facilite a minha vida. Então você tem diversos benefícios para você unitizar os produtos, tá? Então vamos lá. A unitização, eu vou colocar aqui, vai ser meu pallet padrão. Vou tirar esse, não gosto de botar acentuação, tá? Altura, isso aqui a gente está falando do pallet, né? Então eu preparei aqui até umas imagens, deixa eu ver aqui, acho que está aqui em download, eu vou abrir aqui umas imagens que eu tirei no celular, para a gente poder entender melhor. Então isso aqui, pessoal, é uma unitização, né? Então aqui a gente vê que tem algumas caixas e embaixo eu tenho um pallet, né, de madeira, e esse pallet ele está enrolado por um filme, né? Papel filme, um plástico filme, né? Quem não entende, né? Tá? Então isso aqui é uma unitização. Então eu peguei várias caixas, aqui são caixas grandes, né? E juntei todos num pallet, eu unitizei. Tá? Então de várias caixas aqui que eu tenho, vamos dizer que eu tenho aqui 8 caixas, eu fiz um único volume, né? Um único item. Então isso aí é uma unitização. Nesse caso, eu estou criando aqui um unitizador, que é o que serve para a gente colocar as caixas em cima, né, para unitizar. Então, estou falando de um pallet. Então, eu vou criar um pallet padrão aqui para a gente começar. A altura do pallet, ele é de madeira, ele deve ter uns 15 centímetros, né? Então, a gente está falando da altura da madeira, só do pallet, né? Só o que está aqui embaixo, tá, gente? Só dessa madeirinha aqui que a gente está falando. Então, essa altura eu vou botar aqui que eu tenho 10 centímetros, tá? Uma largura de 2, um comprimento de 2, né? Então ele 2 por 2, eu vou botar assim. Gente, tem pallets de determinados, tem pallet de madeira, tem pallet de plástico, então cada um pode ter um tamanho diferente, tá? A capacidade do pallet aqui quanto de peso, né, ele aguenta. Então eu vou botar aqui que é 1000, uma tonelada aqui, tá? Empilhamento eu não vou colocar nada. A tara do pallet, quanto ele pesa, né, sem ter nada em cima, só ele, quanto que ele pesa. Eu vou botar aqui 15 quilos, tá? 15 quilos eu sei que é muita coisa, mas eu vou botar aqui 5 quilos. Se ele vai controlar a norma, o que é a norma, gente? A norma é o que vai dizer para a gente quantas caixas a gente vai poder colocar no pallet, né?
Então, dependendo da caixa, eu separei uma caixa aqui para a gente poder tirar de exemplo. Então, por exemplo, eu tenho essa caixa aqui, né? Então eu quero colocar lá, unitizar essas caixas no pallet, né? Então eu vou criar uma norma dizendo que eu consigo colocar nesse pallet 10 caixas embaixo, né? Em cada andar do pallet, e eu consigo colocar uma caixa em cima da outra, eu consigo colocar mais 10 em cima, ou mais 10 caixas uma em cima da outra. Tá? Então eu crio normas de armazenamento, né? De unitizações, né? Então nessas normas, quando eu digo que eu vou controlar essa por norma, eu digo que o pallet ele vai aceitar uma unitização controlando a norma que foi configurada. Depois a gente vai configurar a norma, vamos entender melhor. O controle de altura, né? Então aqui, se eu posso controlar de duas maneiras. Eu posso controlar pelo unitizador ou pelo produto versus a camada. Quando eu falo que eu vou controlar pelo produto versus a camada, exatamente a quantidade de produtos que eu vou ter e quantidade de andares, né, que eu vou ter. Tá? Então ele vai calcular a altura e quantidade de produtos que eu posso colocar em cima do pallet até chegar àquela altura. Né? Então, por exemplo, o meu pallet, ele vai, a minha camada, né, são 10 andares, e o meu produto tem aqui 10 centímetros, então ele vai pegar esses 10 centímetros, né, vai multiplicar por 10 andares e vai ver quanto ele pode ter de altura, né, quantos produtos ele pode ter de altura. Então, mais ou menos funciona assim. O unitizador, o que ele faz? Ele vai levar em consideração a altura do unitizador. Então, se eu coloquei aqui 15 centímetros, né, ele vai só tentar unitizar, ele só vai deixar eu colocar quantidade de produtos de 15 centímetros, né, de caixa. Então, não existe. Né? Então, nesse caso meu, que o pallet é de madeira, eu não posso controlar dessa maneira. Né? A não ser que eu colocasse aqui, não, a minha altura é de 2 metros, e aí eu posso controlar aqui uma altura pelo unitizador. Mas não é isso. Eu quero que o meu sistema ele é inteligente, ele vai calcular isso para mim, né? Então eu não quero utilizar o unitizador, eu quero que ele calcule isso, eu quero que ele calcule o tamanho do meu produto, que lá no cadastro do meu produto eu vou dizer qual é o tamanho, e eu quero que ele calcule lá a quantidade de caixas em cima pela quantidade de caixas, então ele vai saber a altura. Então é mais ou menos isso. Esse cadastro é um padrão, sim, eu vou dizer que sim. Permite misto, né? Se eu permito produtos mistos. Uma vez eu tenho um controle de produto misto, esse meu controle de norma ele já não vai ser levado em consideração, né? Porque eu posso ter uma caixa pequena desse tamanho e eu posso ter uma caixa grande. Então fica muito complicado, né, a gente trabalhar com esses produtos mistos, né? A não ser que sejam todos sempre do mesmo tamanho, mas mesmo assim é complicado. Então, se eu vou permitir naquele unitizador colocar mais de um produto diferente ali dentro, né? Normalmente a gente não vou permitir, tá? Então esse é o cadastro de unitizador. Ele é um cadastro muito importante, então eu estou falando bastante dele, mas vamos lá. Então esse é o primeiro cadastro, depois eu vou cadastrar a minha norma, né? A gente falou agora da norma. Então eu vou criar a minha primeira norma também, tá? Vou colocar aqui que a minha norma é a padrão, tá? O unitizador que eu vou estar amarrando nessa norma, eu já coloquei lá, a quantidade de lastros e camadas, tá? Então vamos lá, o que seria o lastro? O lastro seria a quantidade de caixa que eu vou botar num único andar, né? Então eu tenho aqui as minhas caixas e eu tenho em cima do pallet eu consigo colocar 5 caixas, né? 6, 10 caixas. Então eu vou dizer aqui que eu consigo colocar aqui dentro, em cima do pallet, eu consigo colocar 10 caixas. E dentro desse andar, né, são 10 caixas, e eu também consigo empilhar essas caixas 10 vezes, né? Então eu tenho um andar, 2 andares, né? Então o lastro ele é a quantidade de caixas que eu tenho num andar. Então seria, praticamente, o lastro seria a quantidade de apartamentos que tem num prédio, né? Então num prédio eu tenho 10 andares, em cada andar eu tenho 10 apartamentos, né? Tá? E a camada seria os andares. Então se eu tenho um prédio, tá, de 10 apartamentos por 10 andares. Então eu tenho 100 andares, né? Eu tenho 100 apartamentos. Ok? Fechou? Então eu já cadastrei o unitizador e a minha norma.
Unidade de medida, eu acho que todo mundo já conhece, né? Eu não vou passar, tá? Zona de armazenagem, gente. O que é a zona de armazenagem? A zona de armazenagem é a possibilidade que eu tenho de dividir o meu armazém, né, em separar o meu armazém. Então, por exemplo, eu posso ter uma zona de armazenagem de produtos químicos, né? Então, esses produtos eu não posso colocar numa armazenagem, né, de produtos perecíveis, por exemplo, e assim por diante. Então, eu posso ter várias zonas no meu armazém separadamente, né? Então, eu posso ter uma zona de produtos controlados, né, pela Anvisa, eu tenho uma zona de produtos não controlados, e assim por diante, tá? Dependendo do segmento, dependendo da empresa, ele pode precisar ter uma zona. Ah, não, a minha empresa só tem um único produto, então pode ficar tudo misturado. Então não tem sentido ter várias zonas no meu armazém. Eu posso ter uma única zona, né? Então eu vou colocar aqui também uma única zona, que vai ser a zona padrão. Ok? Vou determinar uma cor aqui, que vai ser zona verde. E é isso. Vou configurar aqui, ok. O próximo é a minha estrutura física. O que é a estrutura física? Bom, gente, a estrutura física eu vou tentar mostrar aqui também. A estrutura física aqui na foto, se vocês olharem, é esse espaço, né, que a gente tem aqui, é todo esse espaço que a gente tem no endereço. Esse pallet, ele está no endereço, né? Então a estrutura física nada mais é do que o meu físico, né? Então eu tenho um endereço, esse endereço ele fica num lugar físico, e eu tenho que dizer para esse endereço qual é a minha estrutura, né? Qual é o tamanho dela, né? Qual é a especificação dela. E também, junto com essa configuração de tamanho, né? Eu também digo o tipo de endereço, o tipo de estrutura que eu tenho, né? Então eu posso ter alguns tipos de estrutura. Eu posso ter uma estrutura que é uma estrutura de picking, eu posso ter uma estrutura de pulmão, outros tipos de estrutura. Então vamos lá. Cadastro de estrutura, eu vou cadastrar uma estrutura padrão, né, de picking. Então vamos lá, picking. Vou dizer que eu tenho uma largura de 3, uma altura de 3, comprimento de 3, uma capacidade de 10.000, por exemplo, né? Aí vai depender, gente, do ambiente de vocês, de tudo mais, tá? Aqui eu estou dando uns exemplos e a gente vai trabalhando aqui. Armazém padrão, no caso que eu tenha mais de um armazém, eu posso ter estruturas diferenciadas por armazém, né? Se essa estrutura, né, ela vai ser unitizada ou não, né? A gente já falou disso. Ah, aqui é o picking vai ser unitizado? Não, ele não precisa ser unitizado. Ah, sim, ele vai ser unitizado. Né, no caso de pickings, de pequenas coisas, né, numa loja de material, por exemplo, onde eu tenho lâmpadas, eu tenho outras coisas, eu não preciso unitizar. No caso de produtos, a gente está falando de produtos, sei lá, no caso de eu vender esse tipo de produto, em umas caixas e tal, eu posso unitizar, aí depende. Tá? Então eu vou unitizar tipo de estrutura. Então eu já falei que vai ser uma estrutura do tipo picking, né? Quem não sabe o que é picking depois, a gente precisa dar uma procurada aí. Tá? Número de unitizador eu vou deixar no padrão, que já está 1 ali. Ok? Então eu cadastrei a primeira estrutura picking, eu vou cadastrar a segunda em estrutura chamada pulmão, que é a estrutura que abastece o picking. Tá? Então vai ser 3, 3, capacidade 10.000 ou 100.000, tudo bem. Armazém unitizada é uma estrutura do tipo pulmão. Tá? E eu vou criar uma outra estrutura, que é uma estrutura muito importante, que vai ser a estrutura de doca, né? É o espaço, a estrutura física, é o espaço físico, onde eu vou entrar com o meu produto, né? E eu vou sair com o meu produto. Tá? Então, toda a doca, toda essa estrutura vai ser utilizada tanto na entrada quanto na saída. Ah, eu posso colocar aqui doca entrada e doca saída? Pode. Tá? Eu posso ter uma estrutura aqui, uma doca para a entrada, né? E uma doca para a saída. Tá? Eu vou usar só doca, ok? Daí depende de cada um. Bom, se eu estou falando da doca, eu estou falando de um espaço grande, né? Então eu vou botar uma estrutura bem grande aqui. Então eu posso botar aqui 999. Gente, só cuidado com esse 99 no final, porque ele costuma dar problema. Então não bota, ou bota pode até 90. Eu gosto do 0 aqui no final, tá? Capacidade também eu vou botar tudo 999. E armazém não quero.
ok? Unitizada. E o tipo da estrutura, eu vou botar aqui que é a estrutura de Docker, box/Docker. Então, eu já criei as 3 principais estruturas. Como vocês viram, tem outros tipos de estrutura que eu não vou abordar isso aqui, tá? Vamos lá, funções, gente. Funções aqui são as funções relacionadas às funções do RH. São aqui, a gente vai cadastrar as funções que são exercidas pelas pessoas que trabalham no WMS. Então, por exemplo, eu tenho uma função de empilhador, né? Eu tenho uma função de conferente, né? Então, aqui são funções do RH propriamente dita, né? Então, eu vou criar uma função aqui, né? Quem tem o módulo do RH, ele já vai trazer a função já do módulo, né? Então, é mais fácil. Aqui eu vou criar uma função só para a gente ter uma... Vou botar aqui conferente, tá? Se eu quiser controlar aqui, por exemplo, eu tenho alguns relatórios que eu dependo do salário dessa função. Eu poderia colocar o salário aqui para poder ter depois um resultado melhor, né? É uma mão de obra direta, ok. CBO aí é com relação ao e-social, então para o RH é necessário, né? Para a gente no WMS não é, tá? É uma função líder. Então eu vou dar um confirmar aqui. Eu vou criar uma outra aqui, função aqui, transpaleteira. Tá? É o cara que vai trabalhar com a transpaleteira, por exemplo. E vou criar uma outra aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Operador de empilhadeira. Ok? Então a gente criou 2 funções aqui. Quem tiver no RH já deve ter, né? Transpaleteira, né, que seria o operador de transpaleteira. Vou até ver se eu... Transpaleteira. Tá? Operador de empilhadeira. Então vamos lá. Cadastro de função concluído. A gente vai para o cadastro de recursos humanos. O recurso humano, gente, é quem vai trabalhar no WMS, né? Quem vai utilizar o coletor, né? Quem vai operar as movimentações, tá? Então é importante a gente cadastrar aqui um recurso humano. E ele está ligado ao funcionário, né? Cadastrado lá no configurador, e o nome dele e o que ele vai fazer, né? E aí aqui é que eu vou definir que tal pessoa vai poder, ela é referente àquela função que a gente cadastrou anteriormente, tá? Então eu vou cadastrar aqui um supervisor, por exemplo, é um cadastro que já tem aqui, vou utilizar ele. Eu posso configurar aqui quantas horas do dia ele vai trabalhar, o custo da hora dele, isso tudo para a gente poder tirar relatórios gerenciais, né, para saber o quanto está custando nessa operação, tá? Aqui no cadastro da função, qual é a função que ele vai exercer, então eu vou botar aqui, ele vai ser um conferente, por exemplo, né? Um supervisor conferente. Ele vai ser um operador de empilhadeira, de transpaleteira, ou então ele vai poder usar tudo, ele vai poder exercer todas essas, né, funções, tá? Tem essa possibilidade também. Eu vou dar um confirmar aqui. Tá? Isso é bem interessante para quando eu quero restringir pessoas a utilizarem determinadas funcionalidades no sistema, no WMS. Então eu vou usar muito isso. Eu posso pegar um operador e dizer, o cara só tem a possibilidade de fazer a conferência, não tem a possibilidade, né, de endereçar quando for, tiver que usar uma empilhadeira, quando tiver, né? Tá? Então é por aí. Agora, eu tenho os recursos físicos. E o que são os recursos físicos? São justamente o que eu preciso, né, o material que eu uso para poder fazer determinada função. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma empilhadeira. Tá? Empilhadeira. E eu posso definir também aqui o custo da hora dessa empilhadeira, para poder ter um controle gerencial. E a mesma coisa eu vou cadastrar aqui agora. Opa, não. Uma transpaleteira. Custo da hora também não vou colocar. Então, recurso físico cadastrado.
eu já tenho dois recursos, né, uma empilhadeira e uma transpalheteira, a gente vai ver isso mais na frente. O próximo cadastro seria a sequência de abastecimento, mas eu vou pular ele. Primeiro a gente vai cadastrar tarefa versus atividade, serviço versus tarefas, e depois a gente vai passar para a sequência de abastecimento. Então, eu vou falar do tarefa versus a atividade. Então, todo serviço desenvolvido, desempenhado num armazém, a gente chama de atividade, né? E um conjunto de atividade para executar o mesmo objetivo, a gente chama de uma tarefa, né? Então, várias atividades, elas formam uma tarefa. Então, eu vou incluir aqui uma tarefa versus atividade. Então, eu vou incluir uma tarefa, tá, de endereçamento, que é a tarefa quando eu receber um material na doca para a gente poder endereçar esse material dentro do meu armazém. Tá? Então, essa tarefa que vai ser utilizada nesse momento. Dentro dessa tarefa, eu vou criar uma atividade que é um movimento horizontal e outro movimento vertical. Tá? Então, aqui eu estou falando do movimento vertical, né? Então, um movimento para cima. Para utilizar esse movimento, eu preciso de ter um recurso humano e eu preciso ter um recurso físico. O recurso humano, nesse caso, eu vou definir quem é aquela função que pode executar esse movimento, né? Então, aqui nesse caso, como eu estou falando de um movimento vertical, eu posso estar trabalhando com endereços para cima, eu preciso ter alguém que seja um operador que tenha essa qualificação. Então, eu vou usar um operador de empilhadeira, né? E aqui no recurso físico, eu vou utilizar uma empilhadeira, tá? Aqui é a duração da atividade, então eu posso definir uma duração, se vai ter radiofrequência ou não, tipo de aglutinação, tá? Aqui é uma pergunta bem legal, interessante, porque eu posso aglutinar de algumas maneiras esse documento, essa tarefa, essa atividade, né? Mais na frente a gente vai ver melhor isso, então eu não vou abordar muito agora, porque tem muita informação aqui, mas a gente pode aglutinar isso aqui por documento, pelo cliente, fornecedor, por uma carga, por um produto, né? Então, esse tipo de aglutinação, ele vai aglutinar lá na minha OS, né? No meu serviço que vai ser executado. Então, por exemplo, se eu aglutinar pelo documento, uma nota de entrada, quando gerar, ele vai gerar uma movimentação com todos os produtos daquela nota, né? Ele vai estar aglutinado para aquele documento. Um pedido de venda vai estar aglutinado pelo pedido, né? Então, é assim que funciona, mais ou menos. Permite multinível sim. E origem, ok, eu não vou comentar os outros dois campos, que não vou utilizar. E agora eu vou criar um outro movimento, que vai ser uma atividade horizontal. Tá? Então aqui nesse caso eu vou usar uma transpalheteira, pode ser uma transpalheteira manual, né? Então estou focando, aqui é como se eu tivesse cadastrado uma transpalheteira manual, então a gente já sabe que é um movimento horizontal, a gente diz que é um movimento no primeiro andar. Então o cara ele pode ir com uma transpalheteira manual, né? E ir lá pegar e movimentar ou aquele unitizador, ou aquela caixa, né? Então ele pode fazer isso manualmente. Às vezes não precisa de uma transpalheteira, só mesmo manual, tá? Então é aqui que eu estou definindo, né, o tipo de tarefa, de atividade que vai ser executada e quem vai executar e com o quê, né, com que ferramenta. Tá? Então aqui eu vou botar aqui que é uma transpalheteira e as mesmas configurações aqui, né, se eu vou aglutinar ou não, tal. Ok? Então vou deixar assim por enquanto. E agora a gente vai cadastrar o meu serviço. Tá? Então primeiro eu separei um exemplo aqui gráfico para a gente exemplificar melhor o que é isso. Botei aqui em download. Aqui é o seguinte, gente, eu tenho o serviço, eu vou ter o serviço, né? Para eu ter um serviço, eu preciso ter uma tarefa e dentro da minha tarefa eu tenho uma atividade. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho aqui entrada de produto, para eu ter a entrada do produto, né? Eu preciso ter uma tarefa de conferência ou uma tarefa de endereçamento ou a tarefa com as duas coisas, conferência e endereçamento. E dentro dessas tarefas eu tenho atividades que são executadas dentro dela. Então a gente já cadastrou a tarefa versus atividades, agora a gente vai cadastrar o serviço versus a tarefa. Tá? Então é isso que eu queria apresentar aqui. Então agora eu vou vir aqui e eu vou cadastrar o serviço versus a tarefa. Então eu vou incluir o serviço,
né? Então eu vou usar o serviço de recebimento, quando eu estou recebendo um produto, né? Entrou uma nota fiscal, eu comprei produto, entrou, eu tenho que entrar com esse produto no meu armazém, então aqui eu estou recebendo o produto. Então aqui o meu tipo de serviço é uma entrada, né? Tipo de execução, todo o serviço que toda a movimentação dentro do WMS, do armazém, eu preciso ter um serviço, né? Então, toda a movimentação no sistema, ele gera uma ordem de serviço. E uma ordem de serviço, como já fala, eu preciso ter um serviço para isso, e esse serviço ele pode ser executado manualmente ou automaticamente. Eu vou colocar aqui manual por enquanto, depois a gente vai colocar automático, a gente vai ver a diferença dos serviços sendo executados automaticamente, tá? Altera endereço destino, eu não vou deixar alterar endereço. Altera produto também não vou permitir. Código da tarefa, aquela tarefa que a gente colocou lá, vou dar um OK. A operação endereçamento vai ser endereçamento. Tá? Funções de executar não tenho nenhuma. Bloqueio de serviço também não. Múltipla atividade também não vou utilizar, vou confirmar. Tá? Então o serviço de recebimento está pronto, já posso receber. Quer dizer, teoricamente, eu já tenho um serviço de recebimento de produto, né? Agora eu tenho que cadastrar o meu produto, que eu não cadastrei ainda, então vamos cadastrar um produto. A gente vai cadastrar esse produto aqui para a gente poder fazer outros testes. Né? Eu preciso fazer mais alguns cadastros. Então vamos lá, vou entrar no produto. Pessoal, quando eu abro o produto pelo WMS, eu tenho alguns campos, eu visualizo alguns campos que eu não visualizo quando eu abro o produto no módulo de compras, por exemplo. Então é importante abrir o produto aqui. Tá? Então eu vou incluir um produto novo aqui. Tá? Vou colocar aqui produto caixa. Eu vou colocar qualquer tipo de produto. Ele é um produto acabado, ele é unitário, letra maiúscula, claro. Isso aqui é chato. O armazém vai ser um armazém padrão, 01, tá? O que eu preciso aqui, gente? São os campos mais cruciais aqui no cadastro do produto. Bom, eu preciso ter o endereçamento, né? Então eu preciso controlar o endereço, então eu vou vir aqui no campo controle de endereço, sim. Esse produto vai controlar o endereço agora. Eu preciso aqui agora vir aqui embaixo, né, no complemento dos produtos e fazer o cadastro dele, tá? Aqui em cima eu já cadastrei tudo. Quando eu for utilizar rastro, eu preciso de colocar que eu vou utilizar rastro, não é o nosso caso. Então esse aqui é produto. Ok? Aqui, gente, eu vou colocar aqui o comprimento do meu produto, né? Então aqui esse meu produto aqui, ele tem 0,10, tá? Espessura. Uma largura de 0,10. Tônia, eu não quero controlar nada de largura, comprimento, não quero controlar nada disso. Quero só unidade e acabou. Posso fazer isso? Pode. O WMS também te permite você não calcular nada, né? Então você não precisa nem preencher isso. Mas aqui nesse caso eu estou fazendo um controle mais apurado. Eu quero controlar pelo tamanho dele, pela largura, quantas unidades, pelo tamanho do meu unitizador. Né? Eu estou fazendo uma coisa mais detalhada, tá? Então aqui no WMS, vou vir aqui agora no WMS. Né? Então eu vou criar aqui, a primeira coisa que eu vou cadastrar é a zona. Qual é a zona que eu vou estar trabalhando? Como eu tenho só uma zona, posso botar aqui só uma zona, né? Então eu só vou trabalhar com uma zona no WMS. Qual o serviço de entrada? O serviço de entrada é aquele que a gente acabou de configurar. Ainda não fiz o serviço de saída, fiz o serviço só de entrada. Depois eu vou criar o serviço de saída, tá? Então fiz o serviço de entrada. Serviço de transferência, também não criei ainda. Tudo isso, gente, eu preciso criar os serviços, né, para poder configurar todos os campos. Eu não criei ainda, estou criando só a entrada. Depois a gente vai passar para o serviço de saída, ou de transferência também, né?
Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, porque é muito detalhe, né? Então eu vou procurar fazer o padrão, vou fazer entrada, saída e depois a gente vê o resto. Tá? Utiliza embalagem no produto, então se eu utilizar embalagem eu posso controlar endereço, complemento, compartilha endereço, se esse produto vai compartilhar endereço com outros produtos, né? Eu vou estar falando aqui os campos mais importantes, tá, gente? Então aqui eu tenho toda a configuração detalhada do meu WMS. É o serviço de devolução, de requisição, o serviço de cross-docking, vai entrar, qual serviço que vai sair, né? Então aqui eu detalho tudo, eu coloco todo ele aqui, né? Então eu já coloquei o serviço de entrada. O que vai ser interessante aqui? Vai ser interessante que quando eu entrar com um produto lá na minha nota, ele vai ter a possibilidade de preencher o serviço automaticamente, tá? E o endereço também, né? Porque eu vou preencher ele aqui. Então também é importante eu preencher o endereço de entrada e o endereço de saída, lógico. Endereço de entrada, eu ainda não cadastrei o endereço, então não vou colocar o endereço aqui agora, depois a gente coloca. E agora, o outro campo mais importante também, ele fica aqui em outros, né? É o campo em que eu vou dizer para o meu produto se ele vai controlar o WMS ou não. Esse campo é muito importante. Então ele está aqui, ó, controle de WMS. Então, se eu não boto sim, né, esse produto ele não vai entrar no WMS, tá? Então esse aqui é importantíssimo também. Ok? Então cadastrei aqui, configurei lá minha parte do WMS nas informações adicionais. Então agora o meu produto já está pronto para entrar no WMS. Ok? Vou dar aqui produto caixa. O nomezinho ficou feio, mas é o que a gente tem para hoje. Vamos lá. Cadastrei o produto, né? Cadastrei as informações adicionais do produto. Ok? Então vamos voltar lá no cadastro do WMS. Já cadastramos sequência de abastecimento, tarefa diversas atividades, serviço diversas atividades. Exceção de atividades eu vou colocar daqui a pouquinho. E eu vou cadastrar aqui agora, que a gente não cadastrou, que está em outro lugar, que é os endereços, né, que vão ser utilizados. Então eu vou vir aqui em endereços e endereços. Então a gente vai aprender aqui a cadastrar os endereços. Vou incluir, tá? Então vamos lá, armazém 01. Eu primeiro vou colocar o endereço mais importante de todos aqui, que é o endereço de Docker. Docker. Entrada e saída. Lembra que eu falei que vocês podem cadastrar uma doca de entrada, doca E, doca S, ou uma única doca, tá? Aqui informação de estoque, e eu posso colocar aqui né, a altura, a largura, comprimento do meu endereço em si, né? Então tem que acompanhar, né, claro, tem que acompanhar lá as normas, né, que a gente criou lá do abastecimento. Então aqui eu vou botar aqui capacidade do meu endereço, posso botar aqui uma capacidade grande, uma altura grande também. WMS. Então eu vou dizer a zona do meu endereço, né? E a minha estrutura física, se é um picking, se é um pulmão, se é uma doca, né? Configuração do código do endereço. Quando eu tenho uma configuração automática, que existe a possibilidade de configurar automaticamente vários endereços ao mesmo tempo, ele já coloca aqui, né? Se eu posso ter um endereço específico para um determinado produto e outras coisas. Não vou abordar tudo aqui, gente, desculpa. Código de exceção, então eu posso ter uma exceção de atividades aqui, né? Depois a gente vai criar uma exceção de atividade, tá? Outros campos não interessa para mim, o que eu quero é isso, vou confirmar. Ele dá um aviso lá que eu não tenho o código de configuração de endereço, ok, normal. Cria um endereço de Docker. E agora eu vou criar um endereço de picking. Então eu vou colocar aqui que o armazém 01. Eu vou colocar aqui que é um endereço de picking na rua A, né? Prédio 01. E no primeiro andar, por exemplo, 0101, bem simples, tá? Endereço picking. Beleza? Capacidade também eu posso botar aqui bastante capacidade para não ter problema de WMS. Eu vou dizer lá qual é a minha zona, minha estrutura. Agora eu vou dizer que é uma estrutura do picking, né? E é isso. Configurei lá meu endereço de picking. E agora a mesma coisa, eu vou configurar meu endereço do pulmão.
Então, eu vou dizer aqui que o endereço é na rua A, o meu pulmão ele vai do segundo andar em diante. Então, por exemplo, ele é o prédio 1 do 02, no segundo andar, né? Então, a gente pode colocar assim, tá? Endereço. Ok, capacidade. Opa, perdão não. A zona 001, padrão, minha estrutura, que é o pulmão. Configuração do código de endereço eu não tenho, e é isso. Já tenho lá meus endereços cadastrados, né, meus 3 endereços, o DOCA e o endereço de armazenamento, para que eu possa receber um produto, começar recebendo um produto, né? Deixa eu colocar aqui capacidade igual eu botei lá no outro. Isso. Só para ficar igual aqui. Né? Não significa que eu vou armazenar isso tudo, tá, gente? Isso é só a capacidade. Então vamos lá. Finalizei aqui o endereçamento. Estou voltando aqui no WMS nos cadastros para a gente seguir aqui. Eu tenho a exceção de atividade. Eu posso colocar aqui uma exceção de atividade. Ou seja, lembra que a gente criou uma tarefa, né, com 2 atividades. Essa tarefa, eu vou colocar aqui 01. Então aqui movimento vertical. O código da atividade que eu vou usar aqui é o movimento vertical. Para que isso? A exceção da atividade, ela serve para a gente, por quê? Porque quando eu tiver um endereço na parte de baixo, eu não preciso de uma pessoa mais qualificada para pegar uma empilhadeira, por exemplo. Eu posso ter qualquer operador que possa pegar uma transpaleteira manual, né, para movimentar aquele produto, né, movimentar aquele pallet. Entendeu? Então, aqui, nessa exceção de atividade, eu vou dizer lá que para endereços que ficam no alto, né, ou melhor, endereços que ficam embaixo, eu não preciso usar um movimento vertical. Né? A mesma coisa para endereços em cima. Endereços em cima, eu não preciso usar uma pessoa que não conheça, né, que não tem habilidade de mexer numa empilhadeira. E assim vai. Eu vou me estendendo, gente, eu fico empolgado aqui com os assuntos, eu vou me estendendo, mas aí daqui a pouco o vídeo vai ter 10 horas, né? E não é essa a ideia agora, né? A ideia agora é fazer uma coisa mais simples, tá? E mais dinâmica. Então vamos lá. Bom, eu fiz essa exceção de atividades, essa seção de atividade eu cadastro lá no endereço, tá? Então lá no endereço alto, eu digo lá que não tem atividade de baixo. No endereço baixo, eu digo que não tem atividade no alto. E assim por diante. Tá? Então eu vou entrar lá só para a gente poder finalizar esse assunto. Então aqui no endereço. Endereço de picking. Né? Eu vou entrar aqui no endereço de picking. E vou colocar aqui que eu tenho uma exceção aqui. Né? No endereço de picking eu não preciso de um movimento vertical. Ele é um endereço logo embaixo. Então não preciso ter uma empilhadeira. Tá? Então é assim que funciona. Vou salvar aqui. Ok. Salvei. Voltando lá para o cadastro para a gente continuar. Então aqui eu tenho zonas alternativas, onde eu posso especificar zonas, né, alternativas para aquele meu produto. Ah, essa zona aqui ela é uma zona alternativa. Se não tiver endereço aqui, pode ir para outra zona. Tá? Regras de convocação. Né, a gente chama convocação quando eu tenho um operador que vai receber uma ordem de serviço, né, através de um coletor. Então eu tenho um coletor, esse coletor tem uma rotina de convocação e determinados operadores vão receber certas convocações de serviço ou não. Tá? Então aqui eu faço essa configuração aqui. Então para finalizar aqui, e a gente poder fazer as movimentações, eu preciso de um único cadastro, que é a sequência de abastecimento. Né? Então a sequência de abastecimento, a gente vai entrar nela aqui, a gente vai ver como cadastrar a sequência de abastecimento. Então, a sequência de abastecimento, gente. A sequência de abastecimento ela é importante para o WMS, então cada produto precisa ter uma sequência de abastecimento. Qual é a sequência que ele vai utilizar para um abastecimento, para uma entrada e para uma saída? Né? Mais ou menos assim que funciona a sequência de abastecimento.
Então eu vou cadastrar aqui a sequência de abastecimento, né? Eu vou utilizar aquele produto lá que a gente cadastrou. Aqui eu tenho uma prioridade de endereço, se eu vou sempre priorizar o endereço de picking ou de pulmão. Gente, isso aqui só funciona no endereçamento, tá? Na expedição não funciona, essa prioridade não é para expedição. Serviço de reabastecimento é, quando eu vou reabastecer o picking, qual serviço eu vou utilizar? Depois é importante cadastrar também, criar um serviço e cadastrar. Estrutura física, então eu tenho aqui, eu vou cadastrar primeiro o pulmão, tá? Depois eu vou, ou melhor, primeiro picking, pulmão e doca. E na hora de saída a mesma coisa, doca, pulmão e picking. Então eu tenho o picking, né? Eu tenho uma norma, então lembrando que a norma sempre tá configurada junto com a nossa estrutura, né? Tipo de reposição, então se a gente está falando do picking, a gente tem uma reposição de picking, a gente pode ter configurado uma reposição. Ela pode ser pela norma ou por completar. Completar, eu posso completar somente a quantidade e pela norma ele vai sempre procurar completar sempre um pallet inteiro, né? O pallet da norma. Taxa de reposição, então o quanto que eu quero que chegue o meu picking para fazer uma reposição, para eu gerar um serviço de reposição. Então quando chegar aqui em 80% eu quero que tenha essa reposição, né? Percentual de apanho máximo, não vou botar nada, posso apanhar. Aqui é o seguinte, o percentual de apanho máximo é quanto de quantidade, né, de percentual eu posso ter para apanhar o picking. Por exemplo, vamos supor que minha quantidade de picking, peraí, vou voltar aqui. Vamos supor que o meu picking, meu endereço, eu tenho 10 unidades, né? E aí eu tenho uma necessidade de pegar 9. Ou seja, eu vou ficar vai ficar 1, né? E aí, nesse momento, eu digo para o sistema o seguinte, quando ficar 1, eu não espero mais o próximo, né, uma próxima necessidade para pegar esse 1 para eu poder ter um reabastecimento do meu picking. Né? Então aqui eu posso definir, quando chegar a 50% da minha quantidade, eu já reabastecer. Né? Então essa pergunta ela serve para isso. Qual é a quantidade de máxima que você pode deixar pegar, né, sem fazer um reabastecimento, né, sem startar esse reabastecimento? Então aqui é interessante essa pergunta, tá? Esse campinho aí. Quantidade mínima, então é o tipo de separação que eu vou deixar se é somente norma, então eu só vou deixar se for a norma, né? Se for o saldo restante, a quantidade mínima. Então se eu coloco a quantidade mínima, normalmente eu posso botar aqui que é a separação mínima de 1. Tá? Unitizadores, 1. Tipo de sequência, eu tenho abastecimento, embarque, desembarque. Nesse caso, picking pulmão é abastecimento. Tipo de endereçamento. Aí aqui eu tenho endereços vazios, compartilhar endereços, endereços parcial cheio sem misturar lote. Então aqui é o tipo de endereçamento que vai ser usado. Endereços vazios, né? Então aqui é o tipo de endereçamento que vai ser usado nessa minha sequência. Tá? Então se eu coloco o endereço vazios, ele só vai endereçar quando tiver vazio. Se tiver algum produto lá dentro, ele já não vai utilizar. Então, endereço parcial ou cheio? Sim, eu vou usar sempre endereço parcial ou cheio. Né? Tenho também endereço parcial cheio sem misturar lote, no caso quando eu tenho lote, tem outros aí, tá? Então vou usar aqui parcial e cheio. Endereço mínimo, não tenho. Primeira unidade de medida é o que eu estou trabalhando, ok? Então eu vou incluir aqui a outra agora, minha segunda estrutura, que vai ser a pulmão. Né? O código da norma é a mesma norma que eu tenho. Tá? Nesse momento do pulmão, ele não se adequa, né, nas perguntas aqui de cima de reabastecimento, porque eu não vou reabastecer o pulmão. Então eu não preciso cadastrar endereço parcial cheio ou endereço vazios. Né? Aqui eu posso usar o endereço vazio, faz sentido, né? Que aí eu tenho no pulmão lá os meus unitizadores, eu vou pegar ele e vou reabastecer o picking. Então eu posso utilizar, eu só preciso endereçar sempre nos que já estão vazios. Eu não vou endereçar um unitizador onde já tem um unitizador, né? Tá? E aí eu vou cadastrar a minha última sequência, que é a sequência da doca. Padrão, a mesma coisa aqui, e aí eu vou seguir. Né? Aí aqui não é endereço vazio, que aqui sempre vai ter alguma coisa na doca, né? Então, e aqui, gente, espera aí, o doca eu tenho aqui a sequência de abastecimento tem que ser embarque e desembarque, quando eu falo de doca, né? Tá? Então não posso esquecer, já ia esquecendo. Ok? Tipo de sequência, então eu vou confirmar aqui. Deixa eu só ver aqui um detalhe.
É isso aí, fechado. Está cadastrado direitinho a minha sequência de abastecimento. Agora, com isso, eu finalizei, né, a gente finalizou todo o cadastro básico do WMS. Então, eu acho que é isso, a gente acabou aqui. A gente finalizou o cadastro da sequência de abastecimento, né? Então, a gente fez todos os cadastros genéricos, né? Tentei até ser um pouco detalhista, né? Detalhei um pouquinho alguns cadastros, mas outros não, até porque são muito detalhados, então eu vou demorar muito. O vídeo não é, a ideia do vídeo é ser um vídeo mais genérico, genericão, para poder ajudar aí o pessoal conhecer um pouco do módulo, começar a trabalhar com o módulo, estudar e aprofundar mais aí o módulo, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso, o primeiro vídeo, acho que eu peguei todos os pontos cruciais do WMS, se eu esqueci alguma coisa depois a gente fala no próximo, no início do próximo. E aí agora o próximo vídeo a gente vai começar com a movimentação em si. Então a gente vai entrar com a nota, vai abastecer, né? Vai fazer o abastecimento, né? O endereçamento do WMS, vai ver funcionando, vai abrir o coletor, né? Vamos simular o coletor aqui, vamos abrir, vamos executar uma convocação e assim por diante. Ok?